Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo, a autoridade de Deus para expulsar os espíritos malignos. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Marcos capítulo 5, versículos 6 a 8. Depois que Jesus acalmou os ventos tempestuosos e o mar, ele veio para a região de Geraseno com os seus discípulos. Depois de ver Jesus sair do barco, um homem possuído por um demônio veio até Jesus dentre os túmulos. O homem estava possuído e atormentado por esse espírito por muito tempo. Ele morava sozinho perto dos túmulos, fazendo barulhos estranhos dia e noite. Além disso, ele estava se cortando com pedras. Para capturar este homem possuído pelo demônio, os aldeões acorrentaram seu corpo várias vezes e amarraram suas mãos. E esse homem possuído destruiu todas as correntes e as algemas. Nada poderia resistir à sua força. Mas agora que Jesus veio, quando o homem possuído pelo demônio viu Jesus de longe, ele correu rapidamente e caiu de cara no chão. Foi então que Jesus deu esta ordem ao homem possuído pelo demônio: Espírito imundo, saia dele! Então a pessoa possuída pelo demônio gritou bem alto: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por favor, não me incomode. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Exército, porque somos muitos. Então, por favor, não nos expulse desta província. Naquele tempo, havia uma grande manada de porcos comendo capim no sopé da montanha. O homem possuído viu isso e disse a Jesus: Não nos expulsem dessa região de Geraseno. Por favor, deixe-nos entrar nesses porcos. Quando Jesus deu permissão, o espírito imundo do exército saiu do homem e entrou na manada de porcos. O rebanho de cerca de 2.000 porcos começou a correr freneticamente pela encosta íngreme da montanha, e todos caíram no mar e morreram. E agora, como está o homem possuído pelo espírito do exército? O homem está normal e totalmente vestido. Depois de ouvir o que os pastores de porcos disseram, toda a aldeia ficou com muito medo e implorou a Jesus que saísse daquele lugar. Ao sair da aldeia de Geraseno, Jesus falou como um homem que foi possuído pelo espírito do exército: Vá para casa rapidamente e não se esqueça de contar à sua família sobre a grande obra de salvação que Cristo, o Filho de Deus, fez por você. Isso é porque os espíritos malignos que entraram na manada de porcos após abater os porcos no mar podem atacar a família daquela pessoa. Então conte à família e informe-os sobre Cristo, a quem os poderes do Hades não podem vencer. Então ele foi espalhar por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. Em Marcos 3,15, Deus claramente nos deu a aliança de Gênesis 3,15.
Jesus Cristo, o poder de expulsar nossos próprios espíritos imundos em nossos corpos. Devemos entender que a nossa luta é uma luta espiritual, que os espíritos imundos são os alvos dessa luta espiritual. O que aconteceria se eu não usasse o poder de Cristo de Gênesis 3,15 para expulsar os espíritos imundos do meu corpo? 7 espíritos malignos entrariam e eu perderia todas as bênçãos que Deus me deu. Embora muitas pessoas inteligentes hoje sofram espiritualmente, essas pessoas ignoram o espírito impuro. Satanás, o diabo e os espíritos imundos são invisíveis aos nossos olhos. Porém, eles existem, entrando e saindo das pessoas, transcendendo o tempo e espaço. A Bíblia revela a identidade de Satanás, que é invisível, mas real. Antes da criação, os anjos arrogantes o suficiente para lutar contra Deus foram expulsos para esta terra. Eles são a antiga serpente, o grande dragão que engana o mundo inteiro. Eles são chamados de Satanás e o diabo. Em Gênesis 3, Satanás tentou Adão e Eva a deixar Deus, e assim eles se tornaram escravos do pecado. No final, todos estão presos à cruel escravidão do destino, em que não têm escolha senão viver toda a vida como escravos de Satanás e filhos do pai da mentira, o diabo. Para salvar a nós pecadores, Jesus Cristo, o Messias, descendência da mulher de Gênesis 3,15, veio e esmagou completamente a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Se aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, poderá viver com a identidade e autoridade de ser um filho de Deus, movido da morte para a vida. Portanto, se seguir a sua fé em Cristo, poderá usar a realeza espiritual, a autoridade profética e a autoridade sacerdotal para eliminar as 3 maldições do seu corpo. Hoje, um homem possuído por um espírito imundo conheceu Jesus, mas por ter o pecado original de Gênesis 3, rejeitou o Cristo, Filho de Deus. Então, devo expulsar os espíritos imundos que estão dentro de mim com Cristo de Gênesis 3,15, a fim de me salvar como Filho de Deus. Agora, vamos todos confessar com poder: Jesus é o Cristo, eu sou Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás, saia, cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra, serei sua testemunha. Ao longo desta semana, abençoo você para gravar as palavras do Evangelho de Gênesis 3,15 em sua alma e ser vitorioso como filho de Deus, que acredita no que Jesus Cristo fez. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me permitir aceitar seu Filho, Jesus Cristo, que me moveu da morte para a vida, e por me fazer perceber o mistério da batalha espiritual que me salva como seu Filho. Hoje, deixe-me expulsar os espíritos malignos que me fazem rejeitar a Cristo, que resolveu todos os problemas do meu corpo. Deixe que eu me torne enfermeira espiritual que desfruta do seu reino e sonha da evangelização mundial. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.